todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar hoje uma reflexão da Palavra de Deus e eu pretendo deixar essa reflexão praticamente todos os dias. Não importa no horário, né? Deixarei uma reflexão pequena, porque eu percebi que as reflexões que eu deixo em 30 minutos, 45, quase ninguém assiste. Então, eu vou deixar reflexões pequenas para que nós possamos meditar na Palavra de Deus rapidamente, né? Então, eu vou deixar aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3. Então, Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Então, observe que nós temos que observar a exegese do texto. Ou seja, a exegese é o quê? É a prática da hermenêutica. A hermenêutica é a teoria e a exegese é a prática que nós utilizamos para interpretar o texto. Então, para interpretar o texto, nós temos que entender o contexto, ou seja, o texto anterior. Então, no texto anterior, Josafá ele começa a fazer aquilo que não era da vontade de Deus. Por mais que ele era um rei segundo a vontade de Deus, segundo o propósito do Senhor. É claro que ele não era como Davi, segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que ele era segundo o coração de Deus. Mas quando eu digo que ele era segundo o coração de Deus, é porque ele obedecia à voz de Deus. Mas chegou um momento também que Davi ele não obedeceu à voz de Deus. Então Josafá também cometeu o mesmo erro. Ele não obedeceu à voz de Deus. O que foi que ele fez? Josafá ele fez aliança com o ímpio, Acabe, que reinava sobre Samaria. Um rei iníquo, que mesmo diante de tanta situação, de tantos pecados, Deus ainda foi capaz de perdoá-lo em seus pecados. Porém, né, a palavra de Deus nos mostra que mesmo assim, a consequência dos pecados veio sobre ele. Mas falando sobre Josafá, ele faz uma aliança com esse rei ímpio, né, esse rei Acabe. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que Deus repreende ele. O profeta Jeú se levanta e diz, olha, tu pecaste, Josafá. Então a palavra de Deus diz que quando Josafá peca, Deus utiliza o profeta Jeú e diz a ele, 2 Crônicas capítulo 19, versículo de número 7, ele diz, agora pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presente. Então Deus estava dizendo a ele, olha, eu não faço acepção de pessoas. Por quê? Porque eu não olho para o externo, eu vejo o interior. Então, Josafá, você pecou. Então, que você tenha temor, que você tenha respeito a mim. Então, quando nós chegamos no capítulo 20, a palavra de Deus diz que se levanta os moabitas, se levanta os amonitas contra o povo de Judá. E a palavra de Deus diz que agora Josafá teme. Mas esse temor de Josafá não é o temor do capítulo 19. O temor de Josafá no capítulo de número 20, versículo 13, é exatamente o temor de medo. Ele temeu o inimigo. E muitas vezes, meus irmãos, nós tememos o inimigo. Mas Deus permite essa situação para que nós venhamos temer ao inimigo. Não é para nós ficarmos prostrados diante do inimigo, mas é para que nós venhamos nos prostrar diante de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que ele se humilha, ele começa a buscar o Senhor, ele chama todo o povo, ele convoca todo o povo, e o povo se humilha. E a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o povo estava fazendo isso, o povo estava se humilhando, o povo estava buscando. E a palavra de Deus diz que Deus não deixa o seu povo desamparado. Se nós observarmos em toda a Bíblia, Deus não desamparou um sequer. Então veja que aqui no capítulo 20, Josafá, ele se humilha, e o povo se humilha. Então Deus se levanta e diz, olha Josafá, assim diz o Senhor, não tem mais, e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa peleja não tereis que pelejar. Meus irmãos, no Antigo Testamento aqui o inimigo ele vem utilizando os amonitas, os moabitas. Satanás ele vem utilizando eles, mas hoje em dia Satanás também faz as mesmas coisas, mas muitas vezes ele vem também espiritualmente, nós não chegamos a ver. Mas ele vem pelejando, ele vem batalhando. Então, por isso que Jesus falou que a caixa de demônios ela sai como? Em jejum e oração. Então foi isso que Josafá fez, ele jejuou, ele orou,
buscou a face do Senhor de uma tal maneira que ele começou a receber brasas de fogo em seu coração. E que brasas de fogo era essa? Era o Espírito Santo. E nós estamos numa época em que o Espírito Santo ele age de forma proeminente, ou seja, ele age de forma mais presente. Ele está conosco, é a era do Espírito, como diz os teólogos. Então, meus irmãos, Deus permitiu essa situação na sua vida. Foi para você se humilhar, foi para você orar. E Deus te diz nesta manhã, através da sua palavra, não sou eu falando, mas é a palavra de Deus falando, que a peleja, ela não é tua. O inimigo pensa que você vai perder, mas você não vai perder, porque você vai orar, você vai jejuar, e a peleja, ela não é tua. Sabe o que Deus disse a Josafá? Que era para ele louvar em meio à guerra. Então louve em meio à guerra, meu irmão. Esse é o segredo, meu irmão. Louve em meio a essa guerra. Porque Deus vai confundir o inimigo. E quando Deus entra na guerra, ele deixa sinal. E o sinal dessa guerra é a vitória. Meu irmão, você já venceu, meu irmão, a guerra. Sabe por quê? Porque Jesus morreu naquela cruz. Morreu e ressuscitou. E através da sua ressurreição, ele venceu Satanás. Ele já é derrotado. Ele pensa que pode te vencer, mas ele não vence. Porque o sangue de Jesus tem poder. Então que você possa refletir